Oi! Esse vídeo não tem exatamente um tema, como a maioria dos meus vídeos, mas é 00:54, são 00:54 e, sei lá, me deu uma vontade de viver, sabe? Eu pensei, por que não gravar um vídeo? Agora que eu tenho um brinquedo novo que é esse canal. Oi, como vai? Como estás? E é claro que é uma pergunta retórica não só pelo fato de eu estar gravando um vídeo disso aqui já havia acontecido, de ter tela, ecrã e pixels entre nós. Não, quando eu pergunto esse tipo de coisa pra pessoas pessoalmente, eu quero dizer... Eu tô querendo dizer tanto quanto eu tô querendo dizer agora, falando com uma máquina fria e sem vida. Tipo, eu não quero saber. É só uma coisa que eu repito mecanicamente pra não ter que pensar muito no que falar, porque eu não quero muito ter que falar nada. Não que eu despreze a sua existência, eu não gosto quando eu sinto que outra pessoa tá, sabe, estribuchando, ela tá se tangendo, ela tá se forçando, ela tá quase que se eletrodosando, sabe? Ela tá afasta a si mesma pra reagir a mim. Eu não gosto de sentir que ninguém tá assim. Mas não raro, eu sou assim com praticamente todo mundo. Inclusive na minha família. Eu rio desse tipo de coisa, porque, sei lá, cara, eu não acho que seja normal, não. Eu não acho que seja normal, não, na boa. Eu não acho que seja normal. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vou mentir aqui? Que interesse? Eu tenho interesse em mentir sobre várias coisas nesse canal, mas é mais um mito do que eu minto, né? Qual é o sentido? Perde-se o sentido de gravar esse vídeo se eu ficar mentindo o tempo todo. Então é mais um mito, acho, porra. Tipo, eu tenho que ser sincero, porra. Eu sou assim, mas eu não gosto que seja assim comigo, enfim. Então assim, vai lá, eu não me importo muito o que é que tá acontecendo na sua vida, desde que tenha alguma coisa a ver com a minha. Enfim. É até meio a ideia de você gravar de você criar um canal, uma coisa que eu nunca teria coragem de fazer no passado. Em um passado bem recente, inclusive. A ideia de você criar um canal que se sustenta e que tem como tema você, me parece uma coisa bem, não pretensiosa, mas tipo, caramba, essa pessoa tem, de novo, uma personalidade com P maiúsculo. Tipo, ela é sólida. Ela tem um limite mais ou menos nítido entre ela e o mundo, sabe? É uma pessoa que se constitui de alguma maneira. É uma pessoa íntegra de alguma maneira. Tem secessão, tem guerra civil, tem inadequações e inespecificidades e zonas cinzentas, fronteiras que ela não consegue extremar, mas no grosso ela é bem delimitada, ela é bem extremada, ela é bem, sei lá, ela é minimamente nítida, é uma coisa que eu nunca me senti. Inclusive eu acho que é um privilégio que a gente demora muito tempo de abrir mão, o que faz com que, quando a gente demora nesse privilégio, a gente acabe sendo só sonso. E não uma pessoa que não se conhece, uma pessoa profunda, uma pessoa que não consegue desmistificar as profundezas e a maneira obscura como ela funciona. Não, é muito mais preguiça, é muito mais projeção e é muito mais censura, é você querer se sair. Sem ter que aguentar a porrada que é sacar qual é que é a tua. Sacar quem é que tu é, que tipo de pessoa tu é, qual é teu tipo, sabe? Qual é a tua mesmo? Porque todo mundo tem uma, tipo, qual é a tua? E geralmente você tem tô esquecendo palavras aqui. Às vezes eu odeio a porra do meu cérebro, ele parece tão inútil. Quando você ficar velho, quando eu ficar velho e eu poder comprar minhas coisas, quando isso acontecer, eu vou poder expressar toda a raiva que me vem, eu vou poder quebrar coisas. Eu não posso quebrar porque, enfim, quem compra é minha mãe. Então eu não posso quebrar, mas enfim. Inclusive esse celular aqui, eu queria muito poder tacar a porra desse celular no chão. Porque desde que eu derrubei ele e a tela trincou, escutar áudio no WhatsApp está um inferno, tá um saco. Mas enfim, eu não posso fazer isso, né? E o celular também foi barato, enfim. Eu já esqueci o que eu tava falando. Meu cérebro parece fazer o mínimo possível, porque de resto ele é inútil. O que eu tava falando, meu Deus? Meu Senhor, ressuscitado das nações do Redentor, o que eu tava falando? Já passou meu tesão de viver, eu tô com raiva agora.
Enfim, tende a ser um atrativo, um motivador, você saber muito bem qual é que é a sua, você correr atrás de saber qual é que é a tua, porque é bem desagradável quando uma pessoa olha pra você, vira pra você, atravessa você, sem palavras. Que você sente isso. No fundo, você sempre sabe qual é a sua. De alguma maneira você sabe. Você tá fazendo sonso. Essa pessoa vira assim pra você e fala, cara, cara, meu amigo que não é meu amigo. E eu nem quero que seja, cara. Sabe? Não sei nem exatamente o que eu quero dizer com isso, mas tipo, quando a pessoa joga na tua cara o que tu é, quando tu muito bem podia, como é que eu posso dizer, resolver esse misterinho estúpido, ridículo, fácil, de criança, sozinho, sem precisar ter isso esfregado na tua cara. Enfim, é até bizarro quando a pessoa vira pra você e fala qual é que é a tua, e isso é uma ofensa. Então, que porra, quem tu é? Tá? Você encarar quem você é pela boca de outra pessoa, por mais agressivamente que ela joga em cima de você, que ela lance isso em você, você encarar isso como uma ofensa é meio patético. É meio tipo, cara, tu merece ser ofendido, sabe? Tu merece. Porque, cara, tu não consegue bancar nem isso. Não consegue encarar nem isso. Enfim, é um tipo de... Não sei se essa palavra existe, mas vermeza, sabe? É o tipo de... atitude de escravo, como diria Nietzsche, né? Como diria Nietzsche, que eu pretendo não ter mais. Veja bem, eu pretendo não me comprometo a não tê-la, mas eu pretendo não tê-la. Enfim, esse vídeo aqui era meio que pra... além do meu tesão de viver, era pra compartilhar que dessa vez, quando eu fiz o teste do 16 Personalities, meu resultado é diferente. Eu tinha feito 16 personalidades, mas eu faço inglês. Por motivos de novo, minha mãe pagou 5 anos de curso de inglês particular, caro, pra eu não saber ler a porra de um site, eu tenho preguiça de fazer isso. E eu leio e-books em inglês, então licença. Então eu tenho que treinar essa porra. Enfim, eu faço inglês. Mas eu tinha feito inglês da primeira vez esse teste aqui, 16 personalidades, umas 4 vezes, 3 a 4. Vamos lá, umas 3 vezes. E eu sempre tinha dado INTP, que é INTP, que é a personalidade lógica. Deixa eu ver se eu não tô falando caca. Se não me engano, é a mesma personalidade do Einstein e da Kristen Stewart, o que pra mim fazia muito sentido. Pra mim fazia muito sentido, porque, enfim, Black Swan foi um dos traços da minha personalidade ideal, mas ainda assim, por um bom tempo. É isso mesmo. Bill Gates, Kristen Stewart, a VC, quer dizer quem é, Andy Descartes, Elliot Page, no caso era Ellen Page, Isaac Newton, Bruce Banner, Aemon Targaryen, Aemon Targaryen. Tem nome que realmente fica mais bonito quando você fala em português mesmo. Targaryen. Jack Ryan, que eu não sei quem é. Enfim. Tinha dado essa personalidade aqui, INTP, que era Logic, personalidade lógica. Introvertido, intuitivo, analítico, desbravador. Só que um dos motivos que eu quase nunca levei muito a sério esses testes de personalidade, além de ser só um nomezinho pra você colocar na teste, continuar sendo uma bosta que você é, além disso, é porque me parecia muito flattering, sabe? Me parecia muito... Ai, cara, eu não sou... Sabe, tipo, o ícone a imagenzinha dessa personalidade aqui, lógica, é uma cientista segurando eu não sei o nome disso, eu não lembro o nome disso, mas enfim, um troço de vidro com uma poção dentro, que eu esqueci o nome. Enfim, o ícone da personalidade é esse. Não tem nada que me entende mais do que ciência. Eu vejo bem, eu curso medicina. Mas fatos me entediam. Eles só são. Como muito da vida, né? Eles só são. Então, método científico, civilização ocidental, revolução industrial, benesses da modernidade. Eu gozo tudo isso, eu aproveito tudo isso, mas não gosto de pensar sobre isso. Ou de ficar fetichizando isso, né? Que bom que eu não morro mais de cólera, ou gripe, ou dengue. Ou melhor, tratando de Brasil, que porque eu não sou pobre o suficiente para morrer disso, que muita gente ainda morre disso. Enfim, mas que bom, antibióticos são máximos, a cirurgia é bem bacana, você poder extrair um dente com anestesia, quando você caria ele por tomar coca como água, é uma maravilha, né? É um tesão. Mas, sabe,
Muda mais a nossa vida do que a gente é capaz de conceber, mas eu não gosto muito de gastar tempo. Ai, como é bom os confortos da modernidade, enfim, isso deixa você livre para padecer de outras misérias, né? É só isso. Isso poupa você de algumas misérias para que você padeça de outras. Eu repito a mesma coisa, mas enfim, você não consegue arranjar outras palavras ou outras maneiras de formular uma frase. Eu detesto fazer isso, mas eu faço. Falar. Mas dessa vez, no teste 16 Personalities, deu Adventurer, que é aventureiro, eu acho, que é ISFP. E SFP, que é introvertido, feeling, sentimental. Eu me considero bem cínico, na verdade. Observant, observador. E prospecting. Não tenho muita ideia do que seja, não. Vou falar. E eu fiquei tipo, cara, isso faz mais sentido. Sabe? Isso faz bem mais sentido. Tipo, me parece uma personalidade mais chata do que a logical, né? Do que a personalidade lógica, parece mais chata, mas, sei lá, sou eu. É mais eu do que a logic. E as personalidades aqui citadas. As personalidades citadas com essa aqui, que também faz muito sentido, né? Não quer dizer que eu esteja feliz com isso, mas faz muito sentido. Que é Lana Del Rey, Jungkook, Avril Lavigne, Michael Jackson, Britney Spears. Pelo menos uma cor boa, né? Jessica Alba, não sei quem é. Joss não sei quem é. Beatrix Kiddo, do Kill Bill. Uma Thurman, a personagem da Uma Thurman. Eowyn, The Lord of the Rings. Os nomes são ridículos. Kate Austen, não sei quem é. Não sei quem é. Edith Crowley. Eu acho que eu sei que é essa menina, Edith. Ela é aquela que sofre debaixo da mão daquela vaca de cabelo curto, snob pra caralho, que tem uma fanbase fodida da série Dalton Web. Ela é a irmãzinha boa, a fraquinha, enquanto a outra é a irmã porradeira e edgy e língua afiada. Eu tenho um desprezo desse tipo de gente. É bacana em série, você conviver com uma pessoa assim, é legal. Eu até me esqueci o nome dela, mas a atriz já tem cara de vaca. Então a personagem, ela cola bem com a personagem. Você conviver com uma pessoa assim, e eu não tô nem falando de irmã, porque eu acho que nem é que irmã, minha irmã no caso, né? Eu nem acho que ela seja exatamente uma vaca. É mais porque quando você é fraco, você dá margem para que pessoas não particularmente fortes montem em você. Então, até mesmo o ressentimento que você tem por você ter sido montado nem é tão digno, nem é tão legítimo assim, sabe? Vem muito mais de sua fraqueza, vem muito mais de você ter ficado de quarto do que, enfim, a pessoa ter subjugado você e tal. Coisas de irmãos, né? Sempre tem um pouquinho de ressentimento, né? No amor entre irmãos. Sempre tem um ressentimento. Qual é o seu? Eu pretendo não gravar mais vídeos destrinchando esse assunto, porque é um troço bem feio, bem desnecessariamente íntimo. E envolve uma pessoa bem próxima a mim. Eu mudei o nome dela, mas quem reconhecer a minha cara vai saber quem é mesmo. Enfim. Mas quando eu via... Eu não cheguei a assistir Dalton Web, mas quando eu via algumas cenas que a minha avó assiste, minha avó gosta muito, e a atuação dessa série, como geralmente é de praxe em séries britânicas, é muito boa. Muito boa, o elenco é muito bom. E essa menina aqui, essa Edith Crowley, tava sempre chorando. Sempre abaixando a cabeça pra outra e tal. Eu falei, numa dinâmica comparativa, eu seria ela em minha irmã, enfim. Mas eu realmente não entendo muito o apelo, fora a projeção e fora uma certa punheta egoica, um certo... eu sou meio assim, de pessoas que gostam da irmã da Edith, a irmã mais velha dela. Eu tenho antipatia desse tipo de menina. Antipatia mesmo. De pronto, eu já não vou... Eu acho que eu consigo ir mais pra cara. Eu consigo simpatizar mais com heterotop. Eu consigo simpatizar mais com heterotop do que com uma menina desse jeito. Na boa. Na boa, na boa, na boa. Eu acho que é o mais próximo que eu chego de ser misógino. É uma menina desse tipo. Tem a mínima simpatia. Qual é o nome da vaquinha, meu Deus? Dalton Abbey. Lady Mary Crowley. A atriz é Michelle Dockery. Um dia desses, vou voltar me pedindo pra achar o nome dela. Que ela é muito bonita. Ela tem uma puta cara de britânica, né? Uma coisa meio Rosamund Pike. Aquela que fez a Amy Dunn.
Isso, a personagem é a Lady Mary Crowley. Você também tem a Umbridge. Umbridge não. Meu Deus do céu, Minerva. A atriz que fez a Minerva. Que eu acho que é a Maggie Smith, né? Maggie Smith. É, a vovó adora ela. É o Avatar na cabecinha da minha avó. É a Violet Crowley. Personagenzinhos que a gente vê muito mais de como a gente gostaria de ser do que como a gente realmente é. Enfim, Felipe não quer mais nesse tipo de trampa. Vai lá. Enfim, dessa vez deu Adventure. E eu fiquei, caramba, uma novidade. Uma novidade. Então eu vou compartilhar. Que segundo os 16 Personalities, eu mudei de personalidade. Eu tenho uma nova personalidade. Então tá. Pessoas com ISFP, com a personalidade ISFP, são verdadeiros artistas. Ainda que não necessariamente no modo convencional. Tais tipos, para esses tipos, a vida em si é uma tela para a autoexpressão. Para a expressão do eu. Enfim. Desde o que eles vestem a como eles passam seu tempo livre, eles agem sempre de maneiras que refletem vividamente quem eles são enquanto indivíduos únicos. Nossa, que romântico. Com seus espíritos exploradores e suas habilidades em encontrar alegria, prazer, gozo na vida cotidiana, ISFPs podem ser among the most interesting people you'll ever met. Enfim, podem estar entre as pessoas mais interessantes que tu vai encontrar. Movidos por um senso de justiça e cabeça aberta, open-mindedness, pessoas com esse tipo de personalidade movem-se pela vida com uma atitude infectiously, eu sei o que significa, mas se traduzir, encouraging attitude. With an infectiously encouraging attitude. They love motivating those close to them to follow their passions and truly follow their own interests with the same unhindered enthusiasm. The only irony, unassuming and humble, ISFPs tend to see themselves as just doing their own thing, so they may not even realize how remarkable they really are. É claro que sim, é a fantasia erótica / freudiana do nosso século. Então, como eu seria uma exceção? É claro que todo mundo adora, tem um tesãozinho secreto em alguma parte do seu dia em pensar que por mais que você seja uma pessoa completamente medíocre igual que todas as outras, ou, sei lá, cara, não muito diferente de ninguém, mesmo que você não conheça, todo mundo gosta de ter aquela certezinha, aquela duvidazinha de que talvez eu seja especial. É uma parte da infância que, pelo menos pra mim, não foi embora. E eu tendo a ver pessoas sem essa... Não vou dizer nem fé, eu vou dizer... benefício da dúvida, vejo pessoas que não têm isso meio que como tristes, enfim. Ou só resignadas. Talvez mais felizes, mas daí não demonstrem isso, não sei. The beauty of an open mind. These individuals embrace a flexible, adaptable approach to life. Some personalities thrive in strict schedules and routines, but not ISFPs. Eu discordo, se não tiver isso, se brincar, eu não faço porra nenhuma. Eu não faço porra nenhuma. They prefer to take each day as it comes, doing what feels right for them, to them in the moment. And they make sure, né, a gente faz o que a gente sente que é certo momento, o que a gente quer. O que a gente quer acreditar que é certo momento, no meu caso pelo menos é assim. And they make sure to leave plenty of room in their lives for the unexpected, with the result that many of the most cherished memories are of spontaneous, spur-of-the-moment outings and adventures, whether by themselves or with their loved ones. This flexible mindset makes ISFP personalities remarkably tolerant and non-judgmental. Eu me considero mais omisso, né? Eu me considero mais omisso do que tolerante e não julgador. Eu julgo pra caralho. Eu só controlo a minha boquinha e sei... Eu tento, na verdade, a saber meu lugar. They genuinely appreciate the diverse nature of the world, embracing people who may hold different opinions or practice unique lifestyles. It's no surprise then that they rarely try to convince people to change who they are or why they believe in.
E também preguiça, né? Eu não tenho muita disposição nem em me fazer agir do jeito que eu sei que é correto. Imagina tentar entrar na cabeça de alguém e falar, ó, meu querido, tá errado. Eu sei que eu tô errado também. Não é nem o cagado falando sujo. É mais o tipo, ainda que eu tivesse certo, eu sentiria preguiça. Imagina estando errado. Não é, é mais do que a preguiça até que eu sinto. Enfim. ISFPs want to live in a world where they and everyone else have the freedom to live as they see fit, without judgment. That said, the go with the flow mentality can have its downsides. People with this personality type may struggle to set long-term plans, let alone stick with them. As a result, ISFPs sometimes have a pretty cloudy view of their ability to achieve their goals. They often worry about letting other people down. They may find that adding a little structure to their lives goes a long way toward helping them feel more capable and organized without squashing their independent spirits. Living in harmony. In their relationships, ISFPs are warm, friendly, and caring, taking wholehearted enjoyment in the company of the nearest and dearest. But make no mistake, they need dedicated alone time to rechange their energy after socializing with others. This alone time is what allows these personalities to reestablish a sense of their own identity. Meu caso que é tão fraca e tênue, eu preciso. In other words, to reconnect with who they truly are, ou com quem eles são, infelizmente, né? Com quem eles são, em um sentido mais não tenho o que fazer. Então, deixa essa porra em paz, me deixa em paz, sabe? Deixa eu me reajuntar de novo. Preciso estar sozinho pra isso. Creative and free-spirited, people with this personality type march to the beat of their own drum. It will be easy to assume that they don't particularly worry about what others think of them, but oftentimes this isn't the case. Quem dera. ISFPs are thoughtful and perceptive, able to pick up on people's unspoken feelings and opinions, and it can't upset them if they don't feel liked, approved of, or appreciated. Eu tô calejando em relação a isso, na verdade, mas realmente não é gostoso, nem agradável, mas fazer o quê? Their emotionally receptivity and genuinely sensitive nature. Eles é um saco de falar às vezes, meu Deus. Their emotional receptivity and genuinely sensitive nature might be part of the reason why they tend to be so accepting and forgiving of others. Forgiving o caralho, né? Forgiving, às vezes até por preguiça, né? Por falta de disposição, né? Porque ter ódio e guardar ressentimento dá trabalho. If any personality type believes in giving something or someone a second chance, it's ISFPs. Despite the challenges that they may face due to their sensitivity, ISFPs live in the present and they know where they don't need to dwell on past hurts or frustrations. They know that they don't need to dwell on past hurts or frustrations. Eu discordo. Rather than focusing on how things could be different, people with this personality type have an incredible capacity for appreciating what's right about life just as it is, or just as it is can be. Everywhere they look, they can find sources of beauty and enjoyment that others might miss. And this perspective is just one of the many gifts that they share with the world. 88% introverted, 58% observant, 75% feeling, 88% prospecting, 86% turbulent. Não sou assertivo, não sou judgmental, não sou thinking, isso é, eu sou meio burro, eu sinto mais do que eu penso.
Não sou muito intuitive, o que é muito da personalidade logical, da personalidade lógica, que é um intuitivo. Eu tinha dado 80 e pouco por cento intuitivo nas 4 vezes ou 3 vezes que eu tinha feito esse teste. E agora eu dei menos, enfim, 58% observant. E o resto de sair intuitive. Não quero fazer conta agora. Enfim, eu dei mais observado do que intuitivo. E de novo, 88% introvertido. E praticamente nada extrovertido. Então, segundo os 16 Personalities, eu sou um aventureiro que tem preguiça de viver a valia de ter aventuras. Pelo menos isso se encaixa um pouco mais no que eu sei que eu realmente sou do que no que eu queria ser. Ou no que eu gosto de pensar que eu sou. Enfim. Vamos lá. Minhas strengths. Né? Minhas strengths. Charming, sensitive to others, kind and encouraging, imaginative, passionate. Intermitentemente, né? Porque tem vez que bom que nasci e tem vez que merda. E nem tanta assim com tanta paixão. Né? Nem o, nossa, que maravilha, nossa, tudo é tão estranho, como tudo é o que é. Nem isso é tão, e dura tanto, e nem o... Seria um barato se eu dormisse e não acordasse nunca mais, nem percebesse que eu não acordei. Nada disso é tão intenso. É uma balança meio nauseante, sabe? Meio morna, meio... Sabe? É tipo isso. Minhas fraquezas. Difficulty with structure. Liberdade de expressão. Frequentemente é a prioridade em personalidades ISFP. O que quer que interfira com isso, com tradições e regras rígidas, criam um senso de opressão. Unpredictable. ISFPs dislike long-term commitments and plans. Inclusive, isso vai muito na toada do que eu tava fazendo nesse instante. Eu tava assistindo um filme 2022 que se chama Corsage. Eu acho que não foi traduzido. Que eu acho que tem alguma coisa a ver com espartilho ou com cavalos. Que inclusive tem muito a ver com a protagonista desse filme, que é a Sissy. Ou Elizabeth, enfim, ela era austríaca, não era inglesa. Então eu vou falar Elizabeth, apesar de que ela falava inglês. Mas ela não era britânica, ela era do fundos da Europa, né? Do centro, do creme de la creme, né? Da gema. Ela era europeia da gema. Ela era bávara, se não me engano, mas ela se casou com o imperador da Áustria, isso é, ela integrou na casa dos Habsburgo, como a Leopoldina e como a Maria Teresa da Áustria. Duas das quais têm biografias. Da Leopoldina, eu não terminei de ler a biografia dela, mas eu pretendo. Da Maria Teresa, sei lá como é que você fala isso em austríaco ou em alemão. Eu nem comecei a ler a biografia dela, foi caríssima, nem comecei. Mas a biografia da Sissi, da Elizabeth da Áustria, eu fiz um baita progresso. Eu comprei esse e-book antes de ontem. Foi bem caro também. Não tanto caro quanto a biografia da Maria Teresa, mas bem cara. O e-book. Eu tô em 26%. De 677, de 677 páginas, eu tô na página 172, 26%. A biografia dela que eu tô lendo, que eu acho que é a melhor no mercado, a melhor disponível no mercado. Acho que é da década de 70 e 80. Esse livro se chama The Reluctant Empress, Biography of Empress Elizabeth of Austria, da
Brigitte Hamann, uma autora alemã. É um livro alemão, é uma biografia alemã que foi traduzida para o inglês, porque eu não li alemão. Então tem que ler inglês. E me parece bem escrita, bem decentemente escrita. É o tipo de biografia que não se foca muito só na biografada, né? Só na protagonista. Então você tem um troço meio narrativo, né? Uma maneira bem americana, né? Tem muito autor. Eu não sei se foi autor americano que pegou isso de outros europeus, ou se foi uma maneira deles desenvolverem como se constitui a biografia. Mas é uma maneira bem humanizada de você trazer esses personagens. É um padrão de biografia lá fora. Então eles não tratam só da figura, do objeto de estudo. Eles pegam a figura em seu contexto, cercado de pessoas que de alguma maneira ajudaram a compor não só a jornada dela, mas criando oposições de personalidade entre esses personagens. No caso da Cici, isso é bem em conta, porque a arqui-inimiga dela, digamos assim, né, a vaca da sogra turca, que não era turca dela, era a Sofia, a mãe do marido dela, do imperador Franz Joseph, que era meio que um pussy. Essa mulher era uma ordinária, uma rameira de preto, uma matrona seca. Era uma violante da vida. A arquiduquesa Sofia. Era realmente uma sogra turca, que não era turca. Uma vaca. E a Cici, ela lembra muito... O que me fez eu me interessar por essa figura histórica, e não sabe nada de Cici, não deve estar entendendo porra nenhuma do que eu tô falando, mas enfim. Get some culture, sabe? Se educa, porra. Principalmente se tu é viado, se educa. É uma figura bem icônica. Lá fora, né, pelo menos. Na cena europeia, enfim. É outra monarca trágica, a lá Maria Stuart e Maria Antonieta. Deixa eu ver se eu consigo lembrar de mais alguém. Consigo me lembrar de mais alguém. Lucrécia Borgia. Não sei se é uma figura trágica. Cersei da vida real. Não comprei nenhuma biografia dela ainda. Nenhuma biografia dela ainda. Tá na minha lista. Enfim. O que eu tava falando, meu Deus? Enfim, a Cici. Já foi meu tesão pela vida. Meu tesão pela vida escorreu. Eu não consegui justificar o motivo de eu ter ligado essa câmera. Enfim. E eu não terminei de assistir o filme. Eu tava na metade do filme. Tem 1h50. É um filme europeu. É um filme de arte europeu. Então é um filme lento. É um filme com aquelas tomadas de cenário. Então você tem a câmera muito mais focada no cenário e os atores em cena. Né? Em locação, no caso. Né? Não foi em estúdio. Você tem cenas bem longas, silenciosas, com poucos diálogos e muito focada na cara dos atores. Que falam alemão. O filme é alemão, austríaco. Com a biografia dela. Parece um troço mais genuíno, um troço menos americanizado, menos Dianizado. Sabe? Diana Spencerizado. E esse filme me remeteu muito justamente ao primeiro filme que eu falei desse canal. Que foi o Spencer, com a Kristen Stewart. Que era um filme que eu não tinha gostado muito e tinha ficado meio que... Será que eu gosto disso ou não? Tipo, eu peguei o feeling do filme, mas ele não me preencheu o suficiente. O filme não se pagou pra mim. Pelos apelos, pelos gatilhos que ele acionou. Que ele foi subindo assim, ó, em mim. Não foi o suficiente pra eu falar, nossa, esse filme é bom. Eu fiquei até meio que, caramba, esse filme é meio apelativo. Isso não aconteceu tanto assim com um filme que eu não terminei de ver, mas enfim, até agora, né, na metade. Isso não aconteceu tanto em Corsage. Mas, cara, a atriz que interpreta a Cis também, como a Kristen Stewart, ela fica com uma cara de cu, pelo menos até agora, ela fica com uma cara de cu o filme inteiro. Aquela mulher, ela tá em exaustão, misturada com agonia e uma raiva subjacente, assim. Um extrato, debaixo de tudo isso, da tristeza, da tristeza, eu ia falar indigestão, da indisposição, sabe, até mesmo da depressão. Ela tem uma raiva, sabe, uma raiva, assim, borbulhando, quietamente. Assim, caramba, a atriz é boa, essa atriz é boa. A Kristen Stewart nem tanto. Mas essa atriz parece ser menos uma macaqueada da personagem histórica do que a Kristen Stewart pareceu. Ela é menos histérica, quero dizer, é uma atuação mais pra dentro. Mas me lembrou muito Spencer. Assim como a Cici lembra muito a Diana. A Diana, a Lady Di. Lembra muito. São figuras com as quais eu consigo empatizar de alguma maneira. Eu não sei dizer exatamente porquê. Mas no caso da Cici, é um troço que vai ainda mais ao nervo, sabe? Chega ainda mais ao cerne. Tem alguma coisa em mim do que a Diana. Ainda que tanto a Diana quanto a Cici, segundo os 16 Personalities, tenham uma personalidade aventureira, sejam adventurer. Tantas coisas casaram aqui, esse vídeo podia ser tão bom se eu soubesse gravar, se eu soubesse falar, se eu soubesse me expressar, né? Se eu dominasse a capacidade de linguagem dos homo sapiens.
Mas não. Enfim, o filme me parece ser muito melhor do que Spencer. E essa biografia da Cici parece ser a porra que eu mais vou chegar perto de terminar. Quiçá terminar, mas eu não ouso ter tamanha aspiração. Não ouso ter tamanha esperança. Mas eu acho que eu termino de ler esse livro. Tá bem interessante. A Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, consegue ser ainda mais decadente do que a França pré-revolução. A França do Luís XVI e da Antonieta. Eu achava que era o tipo de coisa, era o tipo de situação política que tinha se acabado depois de 1700 e 900 e pouco. 1790 e pouco, eu não me lembro a década exata. Não, a década da Revolução Francesa foi 1790, mas eu não me lembro o ano exato, sou muito ruim de data. Mas eu achava que, sei lá, a existência de um Estado falido, meio que autoritário, monárquico, retrógrado do cacete, como era a França, antes da Revolução, eu achava que, caramba, isso não tinha acontecido depois da Revolução. Mas não aconteceu, aconteceu na Áustria. Não é à toa que, enfim, o Império Austro-Húngaro acabou como acabou. E os Habsburgo austríacos acabaram como acabaram, né? E a própria Cici acabou como ela acabou. Como a Diana acabou como ela acabou, e a Antonieta acabou como acabou. Enfim, tudo se conecta de alguma maneira. Nem tanto pelo destino, ou porque eram mulheres, nem nada, mas é porque, sei lá, condições políticas e culturais e, sei lá, umas circunstâncias europeias que se repetem geram pessoas meio que parecidas também. O meio que faz, meio que traz, meio que elege os seus mártires e os seus ícones. Toda cultura erige os seus erige os seus mártires e os seus ícones. Às vezes na mesma pessoa. Na França, Antonieta, na Inglaterra, Diana, na Áustria, agora a Áustria, antes a Áustria-Hungria, Cici. Só que, sei lá, tem um troço meio alemão, né? O ambiente que é explorado aqui, né? A Cici era alemã. E ela era imperatriz da Áustria, que era um país alemão. Com uma cultura alemã, uma língua alemã e uma mentalidade alemã. Enfim, tem alguma coisa em alemão, tem um troço em alemão, em filme alemão também, que é uma coisa que me afasta, até nesse filme Corsage, sobre a Cici. É que esse povo parece que não gosta de sol. Ou melhor, parece que a terra em que eles moram pensa que sol é... Ai, sei lá, cara. É coisa italiana, sabe? Sei lá, sol meio que não... Sol é uma coisa meio que... Ai, ele existe, mas indiretamente. Tipo, é um troço meio cinzento. A iluminação, os ambientes, é uma coisa meio cinzenta, né? É um filtro que eles metem naquele filme. Um troço meio cinzento, meio mortiço. Sabe? Os personagens têm uma pele bem seca, limpa, mas seca. Eles têm uma coisa assim... Isso foi muito da época também, mas é um troço bem seco, bem nem exatamente solene, mas pra dentro. Coisa muito pra dentro, muito lúgubre. Muito de luz indireta, sabe? Quando o dia, ele não tá chuvoso, mas ele tá nublado. Ou nem exatamente nublado, mas de alguma maneira, algum troço no céu impede a chegada da luz do sol. E fica aquela coisa meio gloomy, sabe? Aquela coisa meio névoa sem névoa. Aquela coisa meio nublada, mas sem muita nuvem. Aquele negócio de chove, mas não chove. Aquele friozinho que não é bom, sabe? Aquele friozinho que não é gostoso. Aquele friozinho que é só um saco. Faz você querer o sol. Ainda sei que mora em lugar frio, faz você querer o sol. Sabe, as coisas ficam meio mortas, fica meio feio, tudo fica meio feio, fica meio cinzento, fica meio bidimensional, sabe? As coisas perdem a vibração, elas perdem o 3D, elas perdem a profundidade, elas perdem a imensidão, a amplidão. Tudo fica meio mais 2D mesmo. As coisas ficam muito perto e muito chatas, no sentido meio literal da coisa, meio chata, meio na sua cara, sabe? E aquela coisa meio muito pra dentro, mas não parece ser o suficiente, sabe? Esse filme traz muito negócio desse tipo, e a biografia também traz muito esse ambiente alemão, maravilhoso, pra não dizer o contrário, que é uma coisa que me afasta, É um troço que você tem muito em filme, em livro, em série britânico, inglês. É um troço anglo-saxão, na minha cabeça era anglo-saxão, mas é um troço mais do norte da Europa, sabe? Mais alemão, é um troço mais bárbaro, romanamente falando. É um troço mais tribos bárbaras, sabe? É um troço mais, sei lá, deles, que é um traço cultural que se desdobra em vários outros aspectos de tudo que eles produzem, seja em audiovisual, seja em literatura, em poesia, sei lá, em narrativa. Enfim, esse traço cultural, ele se desdobra, ele se pulveriza em vários outros aspectos que isso me afasta.
E alguma coisa em alemão, alguma coisa, a língua horrorosa, mas alguma coisa na cultura deles me repele, me exausta, me cansa. Me cansa. E isso é meio que um descontente dessa biografia aqui, mas ela é muito bem escrita, muito bem escrita. E a Cissy é uma personalidade meio medíocre, ela é velha. Não, acho que a Diana é mais medíocre do que ela, mas emocionalmente ela ressona em mim. Historicamente ela não é tão medíocre, eu quero dizer em relação a, sei lá, poeta, em relação a como uma pessoa que podia ter algum impacto na história. O impacto que ela teve na Áustria-Hungria foi bem fútil, porque ok, ela conseguiu convencer o marido a criar um império austro-húngaro, a elevar a Hungria a uma posição de mais ou menos paridade com a Áustria, fez com que eles fossem coroados reis da Hungria, e mais ou menos pacificar as tensões imperialistas, né, entre essas duas nações, esses dois povos. Mas daqui a pouco vem a Primeira Guerra Mundial e vai acabar com toda essa porra, e eles vão virar só aquele toletinho da Áustria. Só um pedaço do que eles já foram. Então até isso é meio fútil, sabe? Mas esse negócio dela não se deixar definir por nenhum papel. Não se deixar definir por ser uma imperatriz. Nem porque o marido dela não deixava ela ser mais do que uma figura representativa. Era um troço ainda mais sufocante do que a Diana sofreu sobre o Charles e os Windsor. Um troço ainda pior. Então, ela não se deixou limitar pela posição dela como imperatriz. Ela não se deixou limitar pela posição dela como mulher. Ela teve fés, ela teve casos, ela teve rolinhos. E o marido dela também corneava ela pra caralho, então... Eu trouxe que, ai cara, jogar moralismo em cima da Cissy é... Que chato você. Que chato, que preguiça de você. Enfim, ela não se deixa dominar pela posição dela como mulher. Ela não se deixa dominar nem pela posição dela, né, pela função dela como mãe. Ela tem uma visão bem não romântica de gravidez, bem não romântica de ter filhos. Ela primava muito mais pela própria beleza dela, pela constituição física dela, pela saúde dela, né? Porque, de certa maneira, é meio que tudo que ela era. O que é que a gente ia sem o nosso corpo, né? Sem a nossa saúde, sem a nossa boa constituição? Eu não me considero a pessoa mais vaidosa do mundo, muito pelo contrário. Mas, porra, é meio que, pelo menos a olhos vistos, tudo que a gente tem, né? Então, até dá pra entender isso. Eu vejo muita gente shameando essa personagem histórica, falando que, nossa, ela era fútil. Ela preferia a beleza física dela do que os filhos. E, porra, qual é o problema? Eu acho que se fosse mulher, eu também preferia. Eu preferia não ter filhos. Preferia ser bonitona. Se os deuses me agraciassem com a beleza que eles agraciaram a Cissy. Ela era belíssima, era linda. Até a atriz que interpreta ela no filme Corsage é linda. Até a atriz é bonita. Mais do que a Kristen Stewart. Enfim. Mais do que a Diana Spencer, né? Falando aqui nas figuras históricas, a Cissy era bem mais bonita do que a Diana. Bem mais bonita. Ela tem aquela beleza alemã, aquele negócio meio sisudo, né? Aquele negócio que até remete um pouco mais aos povos eslavos, né? Aquele negócio meio bárbaro, mas meio livre, sabe? Meio selvagem, sabe? É uma parte do fenotipo dos alemães que muito me atrai, né? Um apelo que eles têm. A cultura é meio chata. Mas essa parte indômita e bárbara, e nossa, nós derrubamos Roma, sabe? Que foda! Você tem muito isso mais ou menos na Cissy. Você tem um fiapinho disso, da beleza dela. Ela tem uma beleza indômita. Ela era uma personalidade quieta, mas indômita, sabe? E isso me atrai muito, é um apelo que ela tem. Ela tem uma chama quieta, essa personagem histórica. Ela tem uma chama quieta, que transpassa e chega até mesmo minha biografia. Um tanto quanto fria, levando em conta que os dados, os documentos, no que se pode se basear que foi escrito em papel, não é muito diversificado, é uma coisa meio escassa sobre essa personagem. Ainda tem muitos meandros da vida dela que não se tem papelado, não se tem documentação a livre disposição de estudiosos ou de historiadores, para que, enfim, seja descoberto mais coisas sobre a vida dela. Até que nessa biografia aqui você tem vários pontos cegos que a autora fala. Nós não tivemos acesso a essas cartas, nós não tivemos acesso a esse arquivo, essa arquivada, enfim. Mas o que escapa dela ressona em mim, até mais do que a Diana. Eu não me lembro mais de nada do que eu acabei de falar. Nem porque a minha dicção tá uma porcaria e eu detesto ficar repetindo coisas. Enfim, eu vou ter de gravar tudo que eu falei aqui, eu vou ter de elaborar depois em outros vídeos, mas enfim, é a vida. A vida é isso. É você fazer como você pode. Isso é nas coxas. E depois você refazer um pouquinho mais que preste.
Essa é a vida. 1h39 da manhã, domingo, 19 de maio. Eu preciso falar os anos nesses vídeos. Acho que já tá na descrição do vídeo, né? O ano que sabe que foi postado. 2024. Eu tenho 24 anos, 2024. O ano que eu tiver, pelo menos até o primeiro semestre de qualquer vídeo que eu grave... O que eu tava falando, meu Deus? O ano que eu tiver é a idade que eu tenho. Pelo menos até outubro. Em todos os vídeos que eu gravar. Dá pra sacar que eu tô falando pela idade que eu tenho. Isso ajuda. Enfim. Mas não é útil pra mais ninguém não ser eu mesmo. Nesse vídeo eu não tô nu. Eu juro, eu tô decente. Eu estou decente. Marromeno decente, né? É meu último cigarrinho. Eu gosto mais desse. Eu só gosto de fumar esse, na verdade. Que manhã disse que é de pobre. É o mais barato e o mais fraco que tem. Parece que eu tenho vocação pra troço vagabundo. Eu sou humilde, até dos meus vícios. Eu juro que eu ainda... Nas últimas de segundo tempo, eu ainda tô tentando encontrar um tema pra redimir esse vídeo. Mas, cara, eu acho que eu não vou conseguir. 47 minutos. Meu Deus do céu, como é fácil escorrer com o tempo. Si, d'Autriche. Ah, tem isso. Eu vomitei isso um dia desses. Eu dei umas editadas, mas eu não deformei o texto. Ele continua bem íntegro. Sei lá, isso aqui me veio enquanto eu escutava música. E eu tinha minha dosezinha de dopamina sem precisar bater punheta ou ver pornô. E isso aqui me saiu. Prosa e metáfora são o que há, quando da coisa em si só resta lembrança subjugada pelo passado. Sobreviva por estímulos baratos de euforia mórbida, de troço meio cadáver e meio corpo estranho. Memória não executada por misericórdia, tampouco renascida, nem consumada e nem esquecida. Melodia e verso são eletrógeos a estrebuchar corpo caquético ou já em pedaços. Um corpo inteiro tem no pulso mudo do sangue o ritmo de que precisa. Um corpo inteiro dança sozinho a dois, sem espelhos. Um corpo inteiro só depois se dará conta de que existiu. Ele não se sabe. Um corpo inteiro vive. No bósson do instante. Todo som e toda luz cedem lugar ao instante em si, que distende e ultrapassa o espaço em indivisíveis sucessões de átomo perfuro-cortante. Absolutamente tudo neste mundo e no que não cabe nele. Ocupa aos mesmos ponto e tempo extensões para além de todos os sentidos e de todas as direções. Nada muda, mas poderia. Estar vivo é mais que um milagre. É impossível. E não cessa de acontecer quase que por capricho,
porque nada mais precisa acontecer. Poderia nada acontecer nunca mais, estaria certo. E não seria simples como ainda era, como ainda estava a ser. Simples como eu via porque enxergava, e enxergava porque respirava. Filho de ninguém, sem parentesco que me nomeasse. Precisei da minha mãe para alcançar a luz. Menos ainda me interessa meu pai. Ali foi o que ninguém, muito menos eu, pôde evitar. Ali saí de útero algum, parei-me, e sozinho, não solitário, sem fluido e sem toque, sem suor, sem cansaço que cedesse à fadiga, desassossego sem cérebro para desmaiá-lo, sem placa óssea, sem crânio ou abóbada que me amortecessem a teia de lascas, ó batismal chuva de estilhaços, espinhos punhal que melhor sentem a pele do que os goza e do que os dói ferida abençoadamente preenchida por eles. Há coisas perante as quais, por inteiro, só se pode estar em pedaços. E é claro que eu estava falando de Elias. É claro que eu estava falando de Elias. Mas eu não tenho pensado muito nele, não. Não tenho pensado muito nele, não. Eu só dei uma lingerinada, né? Uma lingeredada na minha cabeça aquele vídeo. Tem alguns vídeos que eu gravo que ficam com eles na minha cabeça. Eu dou umas editadas na minha cabeça. E umas desenvolvidas no que eu só mal e porcamente pincelei. Enfim, eu dou uma melhor desenvolvida. Eu consigo melhor palavrear o que eu só tateio aqui, mas é isso, fica na minha cabeça, volta pra ela. Eu não me lembro mais o que exatamente eu consegui extrair do que eu só joguei aqui. Eu sempre tô fora do contexto. Mesmo nesses parênteses que eu forço na minha vida, que são esses vídeos. Nem neles eu tô bem enquadrado. Eu detesto ter de fazer sentido. Eu detesto ter de ser diplomático. Ter de ser diplomático até com a câmera. Detesto ter de fazer sentido. Fazer sentido é o que acaba com todo o tesão que eu venho a sentir. Por acaso. Acho que a minha nova tática quando eu estiver sem sono é gravar vídeo. Que não raio depois de gravar um, eu tô esgotado.
Eu acho que no fundo eu não quero oportunidades, nem de ser feliz. Eu quero possibilidades. Acho que eu só quero possibilidades, pra sempre. Sem precisar escolher nenhuma, porque assim eu não preciso abrir mão de nenhuma. Não quero, não quero oportunidades, não quero. Quero possibilidades. Não me orgulho disso não, mas eu me orgulho de muita coisa. Isso não muda em nada o que elas são. Como eu quero chegar até os 40 com pelo menos todos os meus dentes da frente. Eu vou parar de gravar esse vídeo e escovar a boca. Bella, tchau.